Share screen. Ups, esta. Share. Então, veja, a gente como pessoas que Deus fez, imagem de Deus, um dos aspectos da imagem de Deus é o relacionamento. E Deus fez o ser humano para se relacionar, para ser gregário. Observa que tudo que foi feito em você faz com que você seja voltado para fora, para os outros. Por exemplo, quando você está numa sala, na época que a gente andava junto, você consegue olhar todo mundo à sua volta. A única pessoa que você não consegue realmente ver é você mesmo. Quando você fala, na verdade, a voz que você expressa, né, conversa com os outros, é uma voz que, quando você ouve, é diferente do que o mundo inteiro ouve. Tanto é que a gente se surpreende quando ouve gravação da nossa própria voz. E tudo que a gente faz também, a gente se expressa em relação ao ambiente. A gente tem um mundo que foi feito para a gente captar o que é de fora e não o que é de dentro. E nesse esquema do ser humano ser feito para os outros, a nossa casa, o nosso lar, ele é, teologicamente e historicamente, o ambiente em que a gente mais se relaciona. E na história do mundo, o normal é que as pessoas viviam em famílias grandes. Se nós pegarmos os mais idosos da igreja, a gente vai ver que a boa parte vem de famílias realmente grandes, com 7 filhos, 9 filhos, 10 filhos. E muito do sustento que existia no mundo até o século XIX, até, na verdade, até 1960, o Brasil deixa de ser rural no ano de 1960. Então, o sustento, ele vinha dessas relações intensas, familiares. As pessoas trabalhavam junto na roça, faziam artesanato, pequenos comércios, a vendinha, né, na garagem de casa e tudo mais. Então, só nos últimos anos, faz 100 anos, para ser bonzinho, talvez menos, é que a gente começou a atuar mais fora do lar do que no lar. Então, hoje, todo mundo quase vai para a escola. Hoje, quando o indivíduo trabalha, com raríssimas exceções, trabalha num escritório, homens e mulheres, fora de casa. E muitas das amizades são em círculos desses fora de casa. São amizades e coleguismo que estão longe da família. O que acontece é que Deus, na sua sabedoria, ele colocou todo mundo em quarentena e agora nós temos a oportunidade de compreender um pouquinho como foi a formação da sociedade nos últimos, 5.000 anos. Como que as pessoas viviam muito próximas há muito tempo atrás e até pouco tempo atrás, e quais são os riscos e os benefícios da gente estar vivendo muito junto, ok? Vamos conversar um pouquinho aqui. Então, falando um pouquinho da anormalidade e da normalidade dos conflitos, né? Os conflitos, eles surgem em todas as esferas de participação, todos os grupos de participação do ser humano, como a política, a arte e a vida social, que inclui igreja, família, igreja, empresa, e na família. E olha que interessante, a gente pode entender que teologicamente os conflitos, eles são acréscimos no projeto original que Deus tinha para a humanidade. Os conflitos, a gente vai falar que eles são anormais na medida em que quando Adão surge e Eva surge, os dois não têm conflitos. Mas a partir de Gênesis capítulo 3, com a queda, o que era alguma coisa fora do normal entra na história humana, e ao entrar na história humana, agora, o que era anormal passa a fazer parte da existência pecaminosa humana. Agora, a partir de Gênesis capítulo 3, a gente vai entender o seguinte, veja, até Gênesis 3, as coisas boas da vida, elas eram a norma, e as restrições, ou a restrição era exceção. Quando tem a queda do homem, passa a ser o contrário.
O que é ruim é a norma e o que é bom é a exceção. Mas eu queria discutir agora, então, que nós estamos vivendo nesse momento pós-pecado, pós-queda, os conflitos que seriam anormais na existência humana, eles se tornam parte da vida humana, mas sob certos aspectos, a gente tem que avaliar que essa agora nova normalidade dos conflitos não necessariamente é ruim. A gente vai lidar biblicamente com o conflito já já. Mas olha que interessante, nem toda paz que a gente pode viver é uma paz boa. Por exemplo, a gente pode não querer brigar com alguém, mas pagar o preço da verdade, ok? A gente não quer brigar com alguém, mas a gente só não quer discutir, a gente deixa, por exemplo, a mentira ou a justiça para trás. Ou então a gente mantém a paz, né, e anula a personalidade de alguém. Então, nem todo conflito é ruim. A Bíblia vai tratar mais para frente que alguns tipos de faíscas que podem sair no relacionamento, às vezes produzem uma faca mais afiada. Às vezes a gente no conflito consegue chegar no meio termo. E com o conflito a gente pode também perceber áreas de arrependimento ou de melhora. Então veja, a gente vai lidar com conflitos no lar, mas não necessariamente dizendo que o conflito ele é anormal agora, e não vai dizer que o conflito é sempre ruim. Às vezes ele tem o seu papel, tá bom? Vamos conversar um pouquinho agora de onde surgem os conflitos no lar. Então, olha que interessante. Lares em que nunca tem conflito, as pessoas nunca brigam, ou é um lar de pessoas muito crentes, que realmente vivem uma vida fora do normal, ou quando nós temos muito pouco conflito, talvez a avaliação que nós deveríamos fazer é se existe alguma armadilha que, embora impeça os conflitos, não seja um problema pior, né? Por exemplo, cada um naquela família vive vidas separadas. Nós temos, às vezes, famílias, né? Não sei se é o caso da gente, na igreja, enfim, não me lembro de ninguém, mas temos famílias, eventualmente, em que as crianças de 8, 10 anos não param em casa. Segunda-feira é natação, terça-feira é inglês, quarta-feira é judô, quinta-feira é matemática, sexta-feira é artes, sábado tem campeonato, domingo, antes da EBD, tem evento tem apresentação de música, depois da EBD tem almoço de família, tem o culto, depois do culto sai para comer uma pizza com os amigos da igreja, né? É óbvio que essa família, e assim, cada um com o seu círculo de amizade, suas atividades. É óbvio que uma família assim, eles não convivem. Ao terem vidas separadas, são pessoas que elas não se relacionam, elas mal dizem bom dia. Não é? Outra ideia que surge a partir de lares sem conflitos, pessoas que vivem vidas duplas, têm a cabeça em outro lugar, e aí não se importa com o lar. Ou pode ser uma questão de indiferença, estou nem aí com essa família e tudo mais. E, finalmente, eventualmente uma armadilha que acontece quando um lar não tem nenhum conflito é porque alguém já entregou os pontos, já está vivendo uma vida de desesperança, nem briga mais, já estou só existindo. Então, um lar com conflitos não é necessariamente um lar que não é saudável. O ponto não é se tem ou se não tem conflitos, mas a questão é quais são as causas dos conflitos e como são as resoluções. Então, veja, não é o fato de existirem conflitos que vai ser algo ruim para aquela família. O que pode ser ruim é a frequência dos conflitos, são as causas, podem ser causas muito pecaminosas, mas nós temos que avaliar também as resoluções, como que as pessoas ali lidam com os conflitos. Então, a saúde de um lar, ela tem que ser medida em comparação com causas bíblicas possíveis de conflitos e também como se resolve conflito usando-se aqui os princípios bíblicos.
Vamos falar um pouquinho, então, realmente das causas agora de conflitos no lar. Eu diria que os conflitos no lar, a partir da ideia da teologia bíblica, de que a gente deveria primeiro amar a Deus e depois amar as pessoas, os conflitos no lar, eles têm duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão homem e Deus, indivíduo e Deus. Então, os conflitos surgem quando quando dois ou quando todos os que estão no lar têm algum problema no seu relacionamento vertical com Deus. Veja comigo o que diz o texto de João, 1 João, capítulo 1. Pega aí seu celular, sua Bíblia, eu vou ler para você aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 7, só um segundinho aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 7, eu tinha na minha apresentação aqui, mas não está aparecendo. Diz assim, 1 João 1, 7, olha lá. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, falando de Deus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha lá. A pessoa está andando na luz, está bem com Deus. A partir daí é que ela tem comunhão com os outros. Então, 1 João 1,7 está colocando o relacionamento vertical como o principal, o anterior, para a gente ter uma vida boa com o próximo. Agora, eventualmente o camarada tem até um relacionamento razoável com Deus, mas ainda assim, no segundo passo, que é o amar o próximo, nas relações horizontais, desculpa, tem problemas ali. Então, quais são as causas? Obviamente, a causa geral para conflitos nas relações horizontais, a causa geral é o pecado. Né? Tiago, capítulo 4, versículo 1, fala de onde provém as guerras entre vocês. Então, e ele vai responder que as contendas vêm das paixões que guerreiam dentro das pessoas. Então, obviamente, a causa geral de conflito é o pecado. Mas há outras causas, há outras questões que podem provocar conflitos, como, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, que está aí a referência na sua tela. Linda, obrigado. Aceitam uma aguinha aqui? A turma me ouviu tossindo e vieram trazer água aqui para mim. Demais, hein? Demais. Pode pegar sua aguinha aí na sua casa, que hoje aguinha, café, tudo por minha conta. Mas olha que interessante. 1 Pedro 1,14 fala de maus desejos de outrora, quando a gente vivia na ignorância. Então, ele trata o período antes da conversão como ignorância. E é interessante que quando a gente se converte, nem sempre a gente já chega para, digamos, para o conhecimento bíblico de cara. Então, eventualmente, o camarada está na igreja, está vivendo a vida cristã, mas há assuntos que ele nunca estudou, nunca percebeu, não sabe como tratar. Ou talvez por nunca ter visto, ou se viu, não viu com a profundidade que a Escritura planeja. Então, ignorância é uma causa muito comum para conflito. Eu não sei tratar bem minha esposa, não sei qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa. Outra causa de conflito, 1 Coríntios 7 fala de casamento entre crentes e incrédulos. E menciona que, às vezes, é impossível a convivência, porque são tão diferentes e tudo mais. Então, o jugo desigual. Agora, o jugo desigual não é só no que diz respeito a crente e incrédulo. Eventualmente, nós temos crentes com muita instrução e crentes com pouca instrução. E vai ter conflito, porque quem tem pouca instrução não sabe lidar com algumas coisas. Não? Há diferenças de idade num lar. Enfim. E, finalmente, algumas disfuncionalidades no lar. Por exemplo,
Homens que não lideram, que a gente chama na cultura popular de banana. Se o camarada é um banana e a esposa assume a liderança, e eventualmente vai haver, a não ser que a coisa se acomode, seja um banana daqueles mesmo, a coisa vai gerar conflitos. E se não gerar entre o casal, vai gerar com outros ou com os filhos. Maridos que não amam a esposa, por exemplo. Isso vai trazer, pode trazer conflitos. Esposas que não são submissas ao marido, ou também não amam, a gente vai ver isso aqui já já. Pais que iram os filhos, a Bíblia dá recomendação muito clara quanto a isso. Ou filhos insubmissos, ou seja, cada um tinha um papel designado por Deus e não está cumprindo o papel. É claro que vai dar treta, vai dar briga, com certeza. Né? Então, como que a gente pode entender como que a relação vertical horizontal na família ela acontece e como que, em geral, as pessoas não percebem que isso é causa de conflito. Dá uma olhada esse desenho que eu coloquei aqui para vocês. Estão vendo? Essas flechinhas aqui, nós temos o pai, a mãe, a menina e o menino, a filha e o filho. Só faltou o cachorro e o papagaio. Né? Mas olha que interessante. Se você olhar essas flechinhas seriam talvez o desejo de cada parte dessa família estar mais próxima. Só que a gente vai entender que o ser humano é como se fosse um porco-espinho. Sabe como é porco-espinho, sabe? Qual que é a parte mais protuberante do porco-espinho? É o espinho. Então, conforme essas pessoas vão tentando se aproximar por si mesmas, o marido quer ficar perto da esposa, a esposa do marido, o pai dos filhos, os filhos do pai, a mãe dos filhos, o filho da mãe, irmão com irmão, conforme eles vão se aproximando, eles se espetam. Porque o erro fundamental que muitas vezes a gente comete, eu uso esse gráfico muitas vezes em aconselhamento, mas muitas vezes, é que a gente acha que o ponto principal que nos incomoda são, primeiramente, as relações horizontais. Eu não estou me dando bem com a minha esposa. Eu estou tendo problema com o meu filho. A gente está tendo muita... Os dois irmãos brigam o tempo todo. Então, nós temos que entender o seguinte, quando dois pecadores tentam se aproximar de forma independente da relação vertical, vai dar treta, eles vão bater a cabeça. Porque não há aproximação suave entre dois porcos espinhos que estão querendo se abraçar. Não tem como, vão se espetar. Como que a gente compreende qual que é o caminho mais seguro para uma família se aproximar? É um outro gráfico que tem aqui, tá? A mesma família. Tá todo mundo querendo ficar mais perto, eles estão longe. Qual que é a ideia desse gráfico aqui? Eles estão se aproximando... Só um segundinho. Eles estão primeiro se aproximando de Deus. Então, eles priorizam a relação vertical. Olha lá. O pai vai ficar mais perto de Deus, a mãe vai ficar mais perto de Deus, a filha vai ficar mais perto de Deus, o filho vai ficar mais perto de Deus. Agora, estando os quatro mais perto de Deus, olha o que acontece. Eles não estão indo um em direção ao outro. Ao estarem caminhando em direção a Deus, o resultado final, é claro que não é automático, mas é um grande passo. O resultado final é que há uma proximidade maior e parece que os espinhos se encaixam um pouco mais. Os espinhos estão com as pontas menos afiadas quando as pessoas vão se aproximando de Deus. Então, falando desse último gráfico aí agora, o ideal da família, então, ele depende de um projeto intencional de aproximação do Criador, que começa provavelmente com a liderança do homem, quando isso é possível, às vezes o homem não é crente, mas começa com a liderança do homem, e ele impõe, ou pelo menos, impõe talvez seja forte, mas ele leva a sua família, e cada um individualmente também busca a aproximação com Deus, e essa relação vertical, estando bem resolvida, ela se coloca antes e se impõe
sobre a relação horizontal. Se o indivíduo está bem com Deus, ele não briga. E nesse projeto, então, cada parte da família desempenha um papel estrutural que Deus designou. E então, conforme cada um se aproxima de Deus, vai se aproximar dos demais familiares, né? Então, veja, o amor ao próximo a gente não entende que é automático, mas sem amor a Deus, o amor ao próximo, ele é incompleto. E ele vai causar mais conflito ou talvez mais distorções do que benefícios, ok? Então, vamos lá. A gente vai lidar, então, rapidamente com os papéis que Deus estabeleceu para cada um dos indivíduos de uma família. Então, só rapidamente, eu vou passar aqui, aqui só um exemplo, né? E eu vou passar depois pai, marido e mulher, pais e filhos, quais são os relacionamentos, o ideal de Deus para cada um desses relacionamentos, para que, a partir do momento em que cada um está bem com Deus, e cada um cumprindo a sua função original, a gente reduza a margem para conflitos desnecessários. Então, eu vou pular esse slide aqui e vou lidar diretamente com o próximo slide, que vai falar de cada parte aqui. Vamos falar eu não gosto de falar dessa parte, eu não acho justo falar dessa parte aqui, mas estou brincando com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o papel do marido, e eu vou ser bem honesto com vocês aqui. Irmãos, eu estou colocando aqui áreas muito difíceis para mim, em vários aspectos, e algumas são mais fáceis do que outras, há momentos melhores do que outros, mas digamos que nessa aula aqui eu estou aprendendo junto com vocês. Então, minha família está aqui me ouvindo, eles sabem que é verdade. Então, nós estamos aqui, estamos no processo. E eu espero que os irmãos estejam também. Qual que é o papel ideal de um marido? Então, veja, esse marido está bem com Deus, está vivendo sua vida espiritual de forma muito boa, e como ele agora, então, ele está com a relação vertical legal, como que ele vai lidar com a relação horizontal? Veja comigo. Primeiro, se ele for um marido como Deus quer, ele exerce no seu lar a liderança graciosa. E essa liderança é uma liderança espiritual e é uma liderança prática. E veja, o modelo de um marido que lidera graciosamente é só Jesus Cristo, só. Efésios 5:23 vai dizer que Jesus ele cuida da igreja. Jesus lidera a igreja, é dele, mas ele lidera graciosamente. Então, nas relações horizontais, na relação horizontal, o marido ele é um líder gracioso. Em Efésios 5:25, essa ordem é repetida algumas vezes no Novo Testamento, fala que o marido deve amar a sua própria esposa. É interessante que, para o marido, essa ordem é muito enfatizada. Maridos não são muito de afetos. 1 Pedro 3,7 fala que o bom marido, ele vive a vida comum do lar. Gente, como isso é difícil. Como é difícil estar em casa, não com o corpo. Como é difícil estar em casa com a cabeça, para o marido. Ele trata a sua esposa com honra e com cuidado. A Bíblia fala como vaso mais frágil. E é interessante que a Bíblia é específica para falar dos maridos, quando ela diz em Colossenses 3,19, para ele tratar a esposa sem amargura. Sem aquele, ô mulher, vai lá. Não sei o que lá, vem aqui. Sem que a relação seja dura. Então veja, esse é o ideal de Deus para o marido. Se o marido é assim, está bem com Deus e é assim, a chance de haver conflito é menor. E a gente vai ver já já que os conflitos surgem justamente quando essas funções do marido são colocadas de lado. Segundo papel aqui do lar que a gente vai discutir, papel ideal da esposa. A esposa no lar, a palavra que define principalmente o seu papel,
a expressão seria submissão com graça. Ela é sujeita ao marido, ela o respeita, ela o trata com honra também. Em Tito capítulo 2, versículo 4, diz também que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a ensinarem seus maridos. Veja, embora não exista uma ordem para amar o marido, as mulheres em geral são bem mais dadas às afeições, há uma ordem indireta para a mulher amar o marido. E 1 Pedro capítulo 3, e esse texto de 1 Pedro 3 é repetido em 1 Timóteo 2, fala de uma atitude honesta e respeitosa. E em 1 Pedro capítulo 3, versículo 2, Pedro é casado, ele entende que essa atitude respeitosa é para ganhar o marido sem palavras. É com atitude. Então veja, você imagina um lar em que a esposa é submissa, mansa, ela ama o seu marido e ela tem uma atitude honesta e respeitosa. Já vai diminuir as oportunidades para conflito. Falando um pouquinho agora do papel dos pais. Turma, pais, coloquem isso na cabeça de vocês que são pais mais frescos, né? E talvez não tenham, às vezes, tanta instrução bíblica, às vezes repetem os modelos que viram, que receberam em casa, mas ouçam o que eu vou falar para vocês. O líder do lar, os líderes do lar, não são os filhos. Os líderes do lar, os filhos que estão me ouvindo aí, os líderes do lar são os pais. Olha que interessante, Provérbios 6:20 diz assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Há uma proeminência dos pais em relação aos filhos. Por que eu falo isso? Porque nós estamos vivendo uma crise de autoridade hoje. São os pais e mães que são os que devem governar a sua casa e eles exercem essa autoridade com graça. E a principal atividade dos pais é que eles instruam os filhos. Ok? Pai e mãe, Deus te colocou nesse lar, não precisa ser amigo do seu filho. Se um dia você for amigo, legal. Mas inicialmente você é um professor. Nós somos professores dos filhos. E como professores, é nosso papel também o disciplinar, usar a vara, o corrigir. E isso é uma espécie de amor nas escrituras. E veja, o uso da vara e da disciplina nas escrituras é indelegável. Professor não pode usar, pastor não pode usar, a não ser nos próprios filhos. Né? Irmão da igreja não pode usar nos filhos dos outros, vô não pode usar. A Bíblia fala do pai que corrige o filho a quem ama. E o último papel dos pais é o não irritar. É interessante que é o único papel para um pai e para uma mãe que começa com um não. Então a gente gosta, a gente sabe irritar as pessoas e a gente sabe irritar os nossos filhos e a ideia é não fazê-los tropeçar. Então imagina os pais atuando assim, eles são líderes graciosos no lar, eles ensinam, disciplinam, corrigem e não irritam os filhos. A chance de conflito é menor. E aí nós temos o papel dos filhos. A Bíblia resume o papel dos filhos, desculpa, turminha, vou ser honesto com vocês, olha lá. Em primeiro, obedecer. Gente, não existe nada mais fácil no mundo do que obedecer. Você não precisa pensar, você não precisa decidir, você só precisa fazer o que te mandaram. Efésios 6:1, obedeçam em tudo aos vossos pais. E junto com o obedecer, o honrar. Veja, obediência ela é temporária, termina com o casamento. No dia que entrega lá no altar, tchau, não precisa obedecer mais. Mas a honra não. A honra é um mandamento com promessa, e ela dura, tipo, até os pais durarem. Pais, avós e tudo mais. Esses são os papéis ideais. Quando que surgem os conflitos? Quando há distorções nos papéis ideais. Primeiro, distorção na relação vertical. Veja, quando nessa relação
de qualquer uma das partes com, com Deus, quando há problemas ali, vai surgir conflito. Por exemplo, Deus criou a gente para amá-lo e para que a gente o adore. Vai surgir conflito quando alguém coloca um outro objeto no lugar de Deus. Pais que idolatram seus filhos. Tem um monte de... Tem pai e mãe que acha que o seu filho não peca. Todo mundo peca, mas o filho tá ali, reza 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso e duas rezinhas pro filho. Para com isso, né? Nossos filhos são importantes, nós damos a vida pelos filhos, mas Deus é Deus. A Bíblia fala que se o indivíduo não está disposto a abandonar seus filhos por amor ao nome de Cristo, não é digno de ser discípulo dele. Outra distorção na relação vertical que causa conflito: pais que não oram, que não ensinam as escrituras. A gente, quando faz isso, deixa nossos filhos na ignorância bíblica, então eles não vão saber o que devem fazer. E quando a gente não ora, a oração, gente, ela é feita muito pela gente, no sentido de que quando a gente ora, quem é transformado somos nós. Deus não muda. Quem muda é a gente. Então a oração é um tempo de aquietar-se, de receber paciência, de conforto e diálogo com Deus. Então pais que não manifestam muito sua vida com Deus têm dificuldades aqui na sua relação vertical. Vamos agora falar das distorções que podem acontecer e que são geradoras de conflito no papel do marido em relação à esposa. Primeiro, ele deveria ser líder. Quais são os extremos que normalmente acontecem, ou um ou outro em cada lar, e que causam conflitos? Quando o marido é autoritário. Isso é a história do mundo. Na história do mundo, normalmente, os homens foram autoritários. E agora que se chamou atenção por esse fato, agora está ao contrário, né? Você chega, fala oi, o cara fala mais fino que a esposa, né? Aí nós temos hoje o extremo da omissão. O cara é um banana. Você vai na casa do camarada, o cachorro respeita mais a esposa, os filhos, a babá, o papagaio do que o marido, né? Não pode, né? Então são os dois extremos. Qualquer um dos dois extremos vai dar treta. A Bíblia fala para o marido amar a esposa. Quando o marido substitui a esposa por outro amor, não falando só de amante, pode ter outras mulheres envolvidas, mas pode ser o trabalho. Pode ser carro. Eu conheci um camarada que o carro era mais importante que a mulher, né? Então, uma vez bateu o carro, a primeira coisa que ele foi ver foi o para-choque, né? A esposa estava lá machucada, falou, não, você espera, vou ver o para-choque, né? Dinheiro, às vezes, mais importante. Ou quando esse homem coloca outras pessoas à frente do seu amor pela esposa. Conheci um camarada que ele antes de ir para casa, depois do trabalho, passava na casa da mãe para dar um alô, né? Todo dia. Não pode, né? Enfim. Falando da vida comum no lar, aí os dois extremos são a ausência, o cara nunca está em casa. Ou a onisciência. Ele quer saber de tudo e controla tudo. Falando do trato da esposa com honra. Ou ele despreza a esposa, tô nem aí. Né? Ou ele idolatra. Né? Tem homem que idolatra a esposa. Também vai ter conflito. E quando fala para tratar sem amargura, aí os dois extremos são o cara extremamente amargo, fica de bico, dá chilique, ou quando o camarada é indiferente, não é amargo, mas também não tá nem aí. Aí vai dar conflito. Falando da esposa agora. Agora chegou a vez de vocês. Os dois extremos da mulher são ela liderar o lar, quando no que diz respeito à submissão. Então ela é insubmissa, toma decisões, toma a frente, tá nem aí. Casei com banana, quem manda aqui sou eu. Bate na mesa. Mas às vezes, ao extremo, ela se omite do seu papel como uma liderança do lar, submissa em segundo escalão, na relação com os filhos, ela tem autoridade e ela se anula. É como se não existisse. Segunda distorção,
ela deveria amar o marido, inclusive, a gente entende que há uma proeminência do marido em relação aos filhos, né? Não me batam, mulheres, mas, biblicamente, o casamento está acima da paternidade, né? Mas vai haver problema quando algumas esposas idolatram o marido, normalmente no namoro e no noivado, quando casa perde a idolatria, né? Ou tratam com amargura ou indiferença. E veja, eventualmente, as esposas colocam outros amores à frente do marido, a filholatria, outras mulheres eventualmente também cometem adultério, ou amores, como eu diria, irreais, fantasiosos, vidas fantasiosas. Às vezes a mulher fica imaginando que a vida vai ser aquele mar de rosas, né? E essa vida, digamos, virtual, ela não existe. E aí o objeto de amor é aquele cara que está do lado dela, é aquela família que Deus deu, é aquela vida ali, e ela não consegue enxergar porque ela fez na cabeça dela a ideia de que ela era a Cinderela, né? Enfim, e aquele sapinho viraria príncipe, mas isso não acontece. E quando diz atitude honesta e respeitosa, o que gera conflito é quando há desrespeito e enganação. Tem mulheres, esposas, que mentem para o marido. Não, eu não vou contar isso para ele. Mas isso é muito comum, vai por mim. Eu participei de muito aconselhamento. E homens que mentem para a esposa, mas pelo menos a gente percebe mais o contrário, mas os dois lados estão errados. Mas não há aquele respeito, aquela confiança. E também, eventualmente, a mulher é rixosa e contenciosa, briga com tudo, fala, até que consegue o que quer. Já é conflito, né? Ser rixoso ou rixosa, a Bíblia fala que essa mulher, ela é terrível. Falando agora do papel dos pais, quando que vai dar conflito? Quando os pais não lideram. Quando a criança fala, eu quero chocolate, o pai fala, não. A criança fala, eu quero, já falei. Tá bom. Quando os pais abdicam da autoridade, vai ter conflito. Por outro lado, quando os pais só exercem autoridade, né? Quem manda aqui sou eu, fica na sua, cala sua boca, quando já se viu, também vai dar conflito. Quando vai dar conflito também quando os pais que têm o papel de ensinar e instruir, eles terceirizam a instrução. Então, não, isso é tarefa da escola. Não. Ensino bíblico é na igreja. Deve ser, mas na igreja a gente só dá o verniz. O principal na sua casa. Não vem reclamar depois. Tô brincando com vocês, mas, de fato, o ensino é em casa. As conversas profundas são ao pé da cama. São em volta de uma fogueira. Na igreja a gente dá o básico. E a gente às vezes terceiriza algumas ideias com amigos. É muito comum você ver na adolescência e na juventude filhos terem amigos de fora mais próximos que os pais, no momento que os pais seriam muito importantes para dar opinião. E até na área da sexualidade, muitas vezes são com os amigos que a turma aprende. E agora, por outro lado, há também pais que não deixam nunca os filhos fora. Se for de fora, tem que ser eu que tenho que instruir. Eu não vou permitir que meus filhos recebam as más influências de fora. E eu vou falar para você, não, seu filho já... Meu filho, seu filho, não, qualquer criança, já é biblicamente um monstrinho tão grande que os de fora talvez podem melhorar, mas piorar não precisa de ninguém de fora, não. O coração, ele é desesperadamente corrupto. Então, tem que tomar cuidado. A gente não consegue proteger os filhos, a gente não protege deles mesmos, essa é a realidade. Outra área que dá conflito, na área da disciplina, que é a função paternal. Então, dá conflito quando pai e mãe não disciplinam os filhos. Gente, às vezes, vendo pessoas na rua, no ônibus, na cidade, você vê a criança mandando no pai, batendo no rosto do pai, às vezes dá vontade de falar, pega o seu filho, leva para um canto, disciplina, bate no bumbum que você vai ver que melhora, né? Mas faz com método, depois a gente senta e conversa. Mas enfim, quando pais não disciplinam, de fato vai criar conflito. Por outro lado, há aqueles que batem pra valer e sem dó. Isso também vai gerar conflito e rancor e tudo mais. E finalmente o não irritar.
Há pais e mães que criam discórdias, fazem brincadeiras. Tem que haver no lar aquela liberdade do filho falar, pai, em geral o pai que brinca bastante, né? Para com essa brincadeira, por favor. Eu não estou gostando. Aliás, o ideal acho que nem, não seria nem chegar nesse ponto. Seria o camarada se tocar. E, cara, é difícil. Eu que sou de brincar bastante, às vezes a gente não percebe que está magoando. Mas o não irritar, o que cria conflito? Quando a gente não define espaços e limites também, ok? São nossos filhos, mas não são nossa propriedade. Enfim, há equilíbrios aí. E, finalmente, dos filhos, quando há desobediência, isso vai criar conflito. E quando que existe desobediência? Como que você sabe se o filho obedece? A obediência tem 3 requisitos. A obediência plena tem que ser interna. A criança faz, o filho faz de coração. Tem que ser inteira. Não faz pela metade, não faz 90%, faz tudo. E tem que ser imediata. Se não for um destes 3, não foi obediência, é desobediência. Ok? Então, obedecer, quando os filhos não obedecem, cria conflito, ou quando os filhos também agora, eles são ignorados. Antigamente, criança era só mais uma na casa, ninguém nem sabia onde estava. Por outro lado, hoje as crianças mandam nas famílias. Isso também vai criar conflito. E, finalmente, na honra dos filhos em relação aos pais, quando existe descaso dos filhos com os pais, colocam em qualquer lugar, estão nem aí, que morra em paz, ou nem tanto, ou, por outro lado, quando existe dependência, isso também é muito ruim, ok? Bem, esses são as distorções nas relações. Para a gente seguir, já caminhar para o fim aqui, eu quero trazer para vocês rapidamente o caminho sugerido a partir da experiência bíblica e da experiência de irmãos em Cristo ao longo das gerações, de como resolver conflitos, e depois eu vou abrir para perguntas para quem quiser fazer sua pergunta. Olha lá, vamos lá. Primeiro caminho para resolver conflito é a não negação. Eu conheci um casal, muitos anos atrás, que dizia o seguinte, os caras tinham 20 e tantos anos de casamento e disseram o seguinte, olha, observem isso, eu nunca briguei com a minha esposa. E eu vou falar para você, o cara era um cavalo, né? E, assim, realmente, com as pessoas e com a esposa, eu era adolescente, presenciei várias vezes, o camarada tratar os outros com um desdém absurdo, e a esposa, inclusive. Então, não dá para conversar de conflito se você disser, eu não tenho. Se você não tem conflito, ou você realmente chegou naquele nível absurdo, e, sinceramente, convivendo com os irmãos da igreja, os irmãos muitos são muito crentes, tudo, mas nesse nível de não vai ter conflito, acho que nenhum de nós ainda, né? Se a pessoa fala, não, eu não tenho conflito, a pergunta que eu faço é, como que é a sua relação com a mentira, né? Enfim, e olha que interessante, para começar a resolver, a gente tem que admitir, em primeiro lugar, e veja, as nossas imperfeições na nossa relação com Deus, em primeiro lugar. Normalmente, observe isso na sua vida. A gente cria mais conflito, a gente fica mais magoado, a gente não trata adequadamente aquelas relações que eu trouxe para vocês quando a gente não está bem com Deus. Quando a gente não está numa fase humilde, quando a gente não ora de verdade, quando a gente não está disposto a ser confrontado por Deus, quando a gente não reflete nas Escrituras. Então, veja, a minha sugestão é, cara, a gente tem conflito, admita isso. Tá, daquelas áreas que são ideais que eu passei na apresentação para vocês, isso não é meu, isso é da Bíblia, quais são as áreas que são mais difíceis para mim? É o trato com a minha esposa? Será que eu não lidero o lar? Será que eu não a amo? Será que eu não estou em casa? Então, analisa friamente. Você sabe que está tendo conflitos, vai ter conflito. Quais são as áreas? Admita que isso está acontecendo, em que eu, como marido, como pai, como familiar, realmente não estou cumprindo
o que Deus queria que eu cumprisse. A partir daí, vem o segundo item aqui, que é a constância do remédio. Cara, isso para mim é um problema difícil. Na minha vida é difícil. Então, veja, a gente consegue avaliar, eventualmente, as causas dos nossos problemas. Puxa, eu não estou bem com Deus, eu não tenho sido um bom líder no meu lar, eu sou autoritário, enfim. A gente consegue, eventualmente, avaliar as causas. Aí você fala o seguinte, não, agora eu vou mudar, chega. E aí a gente muda uma semana e depois volta tudo como era antes ou pior. E aí a minha sugestão, e tenho muita luta nessa área, a intencionalidade aqui. Gente, quando o médico receita um remédio pra gente, antibiótico, ele fala o seguinte, você vai tomar 3 vezes por dia, 7 dias, por 7 dias. Aí você toma no primeiro dia e melhora. Você pode parar? Não, olha lá. Olha que interessante. Então, nas escrituras, a gente precisa de uma constância. A minha sugestão para vocês é que estabeleça um plano de uns 3 meses. Que 3 meses é o tempo estimado para a gente adquirir um hábito. Então, é melhor fazer só um pouquinho sempre do que fazer muito uma vez na vida. Não, eu não sou muito de demonstrar amor para minha esposa, então, em 20 anos eu falei uma vez que eu a amo. É melhor você falar que ama ou alguma coisa menor do que isso, dá um obrigado todo dia, né? Do que uma vez na vida fazer alguma coisa boa. Então, a constância do remédio aqui é importante. Terceiro aspecto aqui para a gente encerrar é o que eu chamo de nudez existencial. Seguinte, para uma família funcionar, tem que haver transparência. Se você tem pecado escondido, a coisa não vai dar certo. Se você tem coisa para confessar e não confessa, não tem como sair. Sem franqueza, sem a confissão aberta, sem honestidade, não existe relacionamento. Provérbios 27:5 diz que é melhor a ferida honesta do que o amor encoberto. O casal, especialmente, tem que estar nu, de alma, um para o outro. E sem grandes escândalos. Se a gente abrir cada um para o outro o que a gente realmente pensa, se eu abrir para vocês, e vocês vão falar, Só que aí no dia que se você for honesto e abrir o que você pensa para mim e para os outros, eu posso falar, Então, este passo é importante. Com os filhos, pode chegar e falar assim, filho, filha, eu luto muito com paciência, eu sou muito irado. Vocês me perdoam. Mas isso que você está fazendo também não é legal. Como que a gente consegue, biblicamente, chegar em você obedecer um pouco mais o pai e a mãe e eu ser um pouco mais paciente? Você está abrindo um pouco das suas dificuldades com seu filho. E eu vou passar para vocês o que eu acredito que quando a gente consegue fazer, é um método muito bom de resolução de conflitos. Algumas dicas práticas. Como eu falei para vocês, eu luto muito com isso. Então, se eu soubesse como resolver todos os conflitos, essa é uma pergunta de $1 bilhão, ficar rico, né? Mas a Bíblia dá alguns caminhos, eu quero... Então, o primeiro caminho, a ideia aqui vai ser a sobriedade. Então, minha sugestão aqui, método de resolução, primeiro, anota. Algumas opiniões nossas não resistem a serem colocadas no papel. A gente coloca no papel, preciso resolver um problema com a minha esposa. Coloca no papel, você fala, tá forte demais. Não deveria falar assim. E mais, colocou no papel, não está resolvido o problema. Vou conversar o que não gosto. Não. Agora você vai ter que comparar com o texto bíblico. Mas eu não conheço o texto bíblico. Então, estou aqui para isso. Que eu souber, estou aqui para isso. Tem outros que podem ajudar. Vai fazer um seminário, sei lá, não? Mas veja, coloca no papel e quando forem resolver, a sua opinião, a minha opinião, ela é irrelevante. A gente pega o texto e diz, assim diz o Senhor. Olha, querida, esse ponto para uma esposa é importante, olha esse texto.
e para o marido esse ponto é importante. Aí chega o segundo ideia, método da trave. Não é nada que tem que ver com futebol, não. O método da trave é, se eu vou tirar o cisco do olho de alguém, é possível que eu tenha uma trave no meu olho. Tipo, possível ou não? É normal que eu tenha. Nossa, olha o cisco no olho da minha esposa. O cara, olha o cisco no olho da minha esposa. Olha, deixa eu ver ali. E não percebe. Então, na hora de mexer com o outro, tem que estar disposto a tirar a trave do próprio. Dica prática aqui para falar da sobriedade. Resolver conflito, desculpem falar, é à mesa e não na hora da comida. Senão vai voar bife para tudo quanto é lado. Na mesa, luz acesa, não na cama com luz apagada. Ou se você quiser fazer no sofá, na sua casa, faz no sofá, olhando no olho. Senta, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos conversar. Agora é hora de conversar. E aí faz as regras. Quando tem luta de boxe, MMA, tem regra. Não pode acertar debaixo da linha da cintura. Então, se começar a agressão, interrompe a conversa e retoma depois. Quando começar a interromper demais, aí realmente tem que lidar com... Antes de lidar com resolução de conflito, tem que lidar com agressão, né? Com defesa pessoal. Né? Não permitir o contra-ataque. O que é isso? Por exemplo, isso mata, olha o que eu vou falar para você, isso mata qualquer resolução de conflito. Você chega, a esposa chega para o marido e fala, eu acho que você tá muito irado com as crianças. E ele diz assim para ela, mas você também, opa, você pode falar, agora está tendo aula comigo, eu sei que eu vou ouvir isso porque é necessário também. Pode falar assim, querido, não mude de assunto, o assunto agora é você. Então, não permitir o contra-ataque, a sua atitude... Não, peraí. Nós sentamos aqui para resolver a sua impaciência com as crianças. Então, o primeiro ponto da nossa reunião é terminar o assunto, o marido está sendo impaciente com as crianças. Terminado esse assunto, podemos até discutir um segundo assunto, que é, mas a esposa também é impaciente. Mas são assuntos diferentes. Então, combina com o seu cônjuge e com seus filhos que, numa conversa de família, não tem contra-ataque. Ok? Falou de um, vamos resolver biblicamente. Nem que esteja sendo injusto, mas vamos provar que aquele caso está sendo injusto. Senão, não dá para conversar. Né? Mas, olha que importante isso agora. Respeitar a hierarquia. Quando alguém acima de nós está errado, a gente aponta respeitosamente. Ok? Mas não dá para chegar o filho pro pai e falar, ô, seu animal, né? Cala sua boca. Opa. Não pode. Há uma hierarquia estabelecida por Deus, que é o pai, depois a esposa, o marido, a esposa, e os filhos sob os dois. Ok? E mais, eu sugiro também ter reuniões constantes, regular, toda semana. E as especiais, está tendo muita treta, faz reunião extraordinária, assembleia extraordinária em casa. Né? Então, essa é a minha sugestão aqui. Anota os pontos, método da trave, conversa com luz, sem agressão, sem contra-ataque, hierarquia é importante e reuniões sempre e de vez em quando com algumas especiais. Turma, eu sei que nós só começamos a triscar o assunto, mas foram 2 aulas em uma, porque semana passada nós não tivemos. Eu quero deixar só uma palavrinha final. Primeiro que eu estou no processo. Tem fase boa e tem fase difícil. Tem fase que eu não aplico nada disso, preciso olhar de novo. E tem fase que está no melhor, as coisas vão melhor e a família responde muito bem quando um líder está melhor. Então, o que a gente pode ter certeza em tudo isso, pelo menos, é que a gente pode contar com a graça de Deus nesses tempos de conflitos, tá bom? Vamos lá. Quem tem
perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou liberar o áudio de vocês e a chance de vocês perguntarem. Levanta a mãozinha, fala direto e me avisa. Quem vai falar? Ninguém quer fazer pergunta? Diga, Andréas e Carla. Pois não, claro. Eu queria saber como, na prática, funciona essa reunião com seus filhos, assim. Você tem um tempo de tomar alguma coisa com eles, ou caminhar com eles, ou como é que funciona? Porque não é cultinho, né? Tem um tempo todo dia de conversa. Mas aí, você determina o tema, ou... Eu queria saber como rola isso, assim. No casal é mais fácil, né? Porque é adulto, mas com as crianças eu não entendi ainda direito. Ó, é assim, Carla, nesse caso, veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é o tempo que a gente tem com eles, eventualmente, quando a vida é normal, na segunda-feira, que é o dia mais tranquilo, eu tento tirar um tempinho com o outro, esporadicamente faço alguma coisinha mais com um, com o outro, e cada um no seu interesse e tudo mais. Mas quando tem conflito com os dois em geral, em geral, eu não faço sozinho reunião. Tá naquela treta, eu ponho todo mundo e falo, gente, nós vamos conversar. Vai todo mundo para a mesa, e aí a gente senta e conversa, e normalmente resolve. Mas é aquele momento, sabe, para tudo porque a coisa tá ruim. E a gente faz a mesa aqui. Senta aqui nessa mesona, ela longe o suficiente para ninguém tacar coisa no outro, e a gente senta, lava a roupa suja, e conversa, e algumas vezes não é da minha parte para eles. Nós tivemos uma reunião em janeiro. Eu era DBD, sim. Era 5, não era 18. Isso, isso mesmo, André, era 5. Mas tá gravado, tá? Mas às vezes, teve uma em janeiro que foi o contrário. Os 3 me pegaram aqui, eu estava numa fase muito ruim, pegaram os 3 aqui e falamos, vamos conversar. E aí me puseram na parte, anotado aqui, né? E realmente tinham razão. E aos pouquinhos está mudando, né? Mas estou preocupado eles me chamarem de novo depois dessa. Mas foi muito interessante, foi muito boa a reunião. Os 3 falam. E eu fiquei quieto, cara. Ouvi, anotei, de vez em quando eu vou arrumar minha bagunça aqui, vocês não estão vendo minha bagunça, graças a Deus, e eu acho o papel que eu anotei. E aí, nossa, cara, e pior que ainda tem coisa para mexer ainda. Mas o que falta aqui, talvez isso é um incentivo para mim e para vocês, é ter a reunião com os filhos de forma mais regular. No casal a gente consegue mais, tem mais coisa para conversar. Mas com os filhos, não só ter reunião de emergência, mas ter reunião regular é uma coisa que eu gostaria de trabalhar mais. Mas quando tem, funciona. Né? O pessoal responde. E já, o João está com 10, ele com 13, né? Mas mesmo com os pequenos funciona. Eu estava no seminário, eu já contei essa história para alguns de vocês. E eu tinha um menino do seminário que tinha 5 anos. E eu sempre chegava para ele e falava, mano, fica quietinho, senão arrebente seu pai. Né? Piadinha doce do Pedro, né? E ele um dia chegou para mim com 5 anos de idade e falou, tio Pedro, queria falar uma coisa para você. Quando você fala isso do meu pai, eu não gosto. Cara, o cara me chamou. Cara, eu abaixei ali e falei, mano, me perdoa, cara. Tia não vai fazer mais isso, eu errei. E é amigão nosso hoje, né? Me perdoou para valer. Mas os pais, ele falou para os pais que não gostavam de eu falar isso, e o pai e a mãe foram sábios e falaram, você tem que falar com o tio Pedro. E ele veio falar. E foi demais, foi interessante. Então, mesmo os pequenos têm muito a falar, têm muito a dizer. Eles percebem nossas atitudes pecaminosas e eles podem, com o jeitinho deles, nos confrontar. E se eles errarem na confrontação, a gente conversa. Fala, filho, não é assim que fala com seu pai, mas acho que você tem razão nisso, naquilo outro. Mas esse diálogo, ele é necessário. Ok? E aí? Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Então tá bom.
Gente, uma alegria ter vocês aqui. Manda pergunta depois, posso te responder de outra forma. Foi um panorama, corremos um pouquinho. André, tá tranquilo, viu? Tá gravado aí. Depois aí eu... Desculpa, viu, pastor? Imagina. É Acabei que confundindo o horário. cara, o microfone tá aberto aqui. Sabe aquele comentário que o pessoal faz no banco da igreja durante o sermão? Aqui a gente ouve tudo, cara. Então, nossa, esse cara tá pregando, tá pregando ainda, né? Então, faz parte, a gente ouve as coisas aqui, não tem jeito. Mas sem problema nenhum. A gente vai esperar a gravação, então. Obrigado. Viu? Legal. Vou deixar também o PDF no site da igreja e aí os irmãos podem acessar. Havendo dúvidas, é um tema que a gente sempre volta na igreja. As relações familiares, elas são realmente com questões a serem trabalhadas constantemente e para a gente relembrar. Eu vou orar então e a gente encerra o nosso EBD. Oremos então. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor é um Deus que sabe da nossa natureza, das nossas lutas e dificuldades. E o Senhor provê os meios de graça também para que a gente melhore e um afie o outro como um amigo afia o seu amigo. Senhor, nos ajuda a sermos famílias que, embora venhamos a ter conflitos, que a gente cresça individualmente e no relacionamento familiar. Conversando com quem devemos conversar, de forma branda, mas de forma direta e transparente, e aprendendo, Senhor, que o caminho com Cristo é também o caminho com os nossos irmãos, e os irmãos mais especiais que o Senhor colocou na nossa vida são da nossa família. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, obrigado pela sabedoria bíblica, nos ajuda a cumprirmos as funções que o Senhor designou para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Turma, Deus abençoe vocês, uma alegria vê-los. Nos encontramos, para os que puderem, quarta-feira, 8 horas, reunião de oração, tá bom? Que Deus abençoe. Luquinhas está em casa, foi um dia muito alegre para todos nós, tá bom? E nos vemos aí. Precisando de mim, é só chamar. Deus abençoe. Valeu. Amém. Obrigado, pastor. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, pastor. Tchau, seu Abraão. Obrigado, Pedro. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, tchau, Pedrão. Tchau, Obrigado, tchau, mano. André. Valeu, turma. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Daqui a pouco eu publico tudo, tá, no YouTube. Valeu. Alô, falou, Pedrão.